Hoje eu quero compartilhar com você, num papo bem intimista aqui, sobre algo que eu tô aprendendo bastante nos últimos tempos, algo que tá despertando mesmo a minha consciência para uma nova forma de viver, uma nova forma de lidar com desafios, de lidar com os meus próprios processos ali, algo que tá me fazendo muito bem e que pode te fazer bem também, afinal, esse é o propósito do canal do Clã das Sacerdotisas. Eu sou Nihana, artista e guardiã desse templo espaço onde a gente se desenvolve pessoalmente e espiritualmente. E nesse papo gostosinho que a gente vai ter aqui hoje, eu quero te falar que, antes de tudo, que a neutralidade ela não é sobre você se calar, sobre você não se posicionar, pelo contrário, tá? É sobre você ter uma observação, uma inteligência emocional mesmo, para você lidar com as coisas em que você vai se posicionar, com as coisas da tua vida e principalmente com os teus pensamentos, tá? A neutralidade vem com um grande envolvimento com a tua própria mente, a tua saúde mental. É um lugar interno, é um lugar calmo, é um lugar onde não tem o desespero. A neutralidade, ela é serena. Então, você observa, analisa, e aí sim você faz o que precisa ser feito, fala o que precisa ser dito e segue a tua vida. Ela é uma energia que ajuda você a se manter, inclusive, centrada, sabe? Uma energia que te ajuda a ter mais clareza, discernimento. E já falando do discernimento, esse é um dos primeiros aprendizados que a neutralidade está trazendo para a minha vida. Saber discernir, né? Acontece algo ou alguém te fala alguma coisa e antes de você ser reativa, antes de você já agir, você se coloca num estado de neutralidade. Você analisa, você observa, você absorve aos pouquinhos, sabe? Sem pressa, sem precisar reagir. A neutralidade me ensinou a ter discernimento. Então pode te ensinar também. E também me ensinou a observar mais e falar menos. Então, eu tinha um padrão em que tudo que estava acontecendo na minha vida amorosa, todos os detalhes, as coisas, eu queria contar para as minhas amigas, eu queria falar com elas todas as coisas que estavam acontecendo. E eu fui percebendo que muitas vezes a experiência do outro ela vai vir em forma de conselho. A pessoa ela vai te aconselhar de acordo com a experiência que ela tem. E muitas vezes eu não sondava se aquela amizade era uma referência em relacionamentos amorosos para mim. Eu só queria desabafar com a pessoa, ser acolhida, e muitas vezes a pessoa vinha projetando em mim coisas que ela mesma passou no passado, traumas, cargas de relacionamentos que ela viveu, que ela depositava em cima de mim, e isso acabava me confundindo no meu processo. Hoje, de forma muito inconsciente, as pessoas elas sentem essa dificuldade de separar a vida delas ali para dar uma atenção para a sua vida ali naquele momento que você está se vulnerabilizando, certo? Então as pessoas geralmente projetam, elas colocam os conselhos, as opiniões, tudo baseado no que elas viveram e não no que você está vivendo. Tudo bem, gente, que isso ajuda sim em muitos momentos, eu não tô anulando isso, mas eu tô falando da minha história pessoal em que eu tinha um padrão repetitivo de tudo que acontecia, eu queria contar para as minhas amigas, entendeu? Eu queria compartilhar tudo, eu não tinha o discernimento de, poxa, isso está acontecendo, deixa eu primeiro sentir aqui a situação, sentir se realmente eu preciso de ajuda para resolver isso. Será que eu não consigo? Será que, sabe, um centramento, uma certa inteligência emocional. Então, antes eu tinha muito desespero. Qualquer coisinha eu ia lá desabafar, tudo era um caos, tudo era uma questão para as minhas amigas, e isso acaba se tornando cansativo, cansativo para mim, porque eu comecei a sentir que eu perdi a energia nesse movimento que eu fazia. Então, a neutralidade começou a me trazer esse discernimento de saber o que falar, sabe? Saber o que falar, falar menos, observar mais. Consequentemente, uma coisa vai puxando a outra. Então,
Se a neutralidade me ensinou a observar mais, falar menos e observar mais, consequentemente, eu comecei a ter mais consciência, comecei a tomar mais consciência. Isso é o ponto mais importante, é você ser deusa de si, é você se observar ao ponto de você mesma curar suas questões, olhar para suas sombras, olhar para os seus padrões e entender, tomar consciência, perceber. Porque depois que a gente vê, não tem como desver. Então, quando você tem essa consciência de olhar para algo que você estava fazendo, que você não estava percebendo antes, isso já é uma cura. Então, a neutralidade, como ela te coloca num lugar de calma, observa, você acaba sim tomando mais consciência das coisas. Você traz uma consciência maior para as situações da tua vida. É como se fosse uma meditação. A gente está acostumada a falar, 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 a gente está acostumada com barulho, 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 mas a neutralidade, ela é calminha, gente. Ela é sutil. Outra coisa super importante que eu tô aprendendo com a neutralidade é a presença. Não cair nas armadilhas da ansiedade, que é nada mais, nada menos do que os meus próprios pensamentos me sabotando. Então, quando eu tenho neutralidade com os meus pensamentos, meu amor, as coisas mudam. Realmente, gente. Então, não é qualquer pensamento que vem e te leva. Você observa aquele pensamento, você já sabe que você não é o seu pensamento, porque você já está observando ele, então você não é ele. E aí você reage com neutralidade diante desse pensamento, sem cair na armadilha dele, ok? Tudo bem, que muitas vezes nós caímos nas armadilhas de pensamentos. Esses dias mesmo eu caí na armadilha de um, mas a neutralidade, ela me trouxe de volta. Ela me trouxe de volta para o meu próprio centro. Esse pensamento, ele é uma criação do passado, do futuro? O que que é esse pensamento? Ele está me tirando do agora? Sim, ele está te tirando do agora. Então cancela esse pensamento. Porque o que importa é o agora. O que importa é a presença. Então a neutralidade te faz olhar para aquele pensamento com uma certa calma mesmo, aquela questão ali de, deixa eu ver que pensamento é esse. Não, não vale a pena eu nutrir esse pensamento aqui, porque ele não tá me ajudando em nada e ele tá me tirando, inclusive, do momento presente, porque é um pensamento lá do passado, lá do futuro. Não, não faz sentido, porque só existe o agora, então eu preciso realmente me manter aqui na neutralidade para não cair nesse pensamento. Encaminha esse pensamento, neutralidade pode te ajudar com isso. Outro aprendizado que eu tive com a neutralidade é o equilíbrio entre razão e emoção. Para as emocionadas aí, eu me identifico porque, gente, eu tenho muito forte em mim, assim, essa coisa da emoção, eu sinto demais as coisas e eu sou muito intensa, eu sou emocionada mesmo, mas a neutralidade tá me ajudando pra caramba nessa questão, porque como eu tenho uma sensibilidade muito aguçada, uma mediunidade, muitas vezes, quando eu tô ali numa situação, eu às vezes acesso, gente, até uma visão ampla, assim, do que pode acontecer ali, de todas as possibilidades. E isso faz com que eu fique muito emocionada, muito emotiva mesmo, e muito eufórica, sabe? E a neutralidade me trouxe para um lugar de, ei, não esquece da razão, não. A razão precisa estar trabalhando junto. É mente e coração junto, entendeu? Não é só o teu coração aí guiando as coisas, é os dois trabalhando juntos. Claro que a nossa mente, ela está a serviço do nosso coração. É o que eu acredito, tá? E a neutralidade, ela faz esse casamento perfeito, gente, da mente junto com o teu coração, em um alinhamento de calmaria, sem afobação, entendeu? Fazendo as coisas assim com presença, com discernimento, com calma lá, sabe? Vamos ver aqui o negócio como é que vai fluir, como é que vai acontecer. Como a neutralidade traz toda essa vibe de equilíbrio emocional, então, outra coisa que eu tenho aprendido é não agir por impulso. É realmente observar as minhas atitudes, o que que eu tô querendo reagir, o que que o meu corpo tá querendo fazer, se é realmente por esse caminho aí. Então, isso traz uma confiança interna também, uma fortaleza interior, né? Eu vejo que a neutralidade
nutre a nossa fortaleza interior, porque ela tá num estado de equilíbrio. A neutralidade é fina e elegante, gente. De verdade. Então você se conecta com uma força, você se conecta com uma força de equilíbrio, sabe? Você não se iguala aos outros. Veio alguém tentar te desequilibrar, veio alguém ser grosso com você, te tratar mal, você não vai cair naquela frequência, você não vai pagar na mesma moeda, você não é aquela pessoa. E outra coisa maravilhosa que a neutralidade me mostra, me revela, é sobre a maestria, deusa de mim mesma, mestra de si. Quando você entende que você tá ali realmente conduzindo a tua vida com maestria, sabe? E você não fica à mercê ali dos outros, tudo você pede conselho, tudo você, ai, eu vou falar com fulano, vou falar, não, você tá ali, deusa de si, entende? Com a tua conexão com a espiritualidade, guiando o teu caminho, com a tua conexão com o teu eu superior, ancorada. A neutralidade traz esse ancoramento, traz esse firmamento. É uma firmeza da alma, uma maturidade da alma. Eu percebi que a neutralidade, ela me tira do envolvimento com as situações e me conecta com algo maior. O meu eu superior mesmo, com a minha consciência que tá lá, elevada, observando tudo, sabe? E agora eu quero te passar algumas dicas para você que sentiu interesse aí nesse negócio da neutralidade. Você que quer mergulhar aí na neutralidade, entender. Você pode começar observando o que você está tendo muito medo ou que você está desejando demais, desenfreadamente, né? E aí, nessas duas coisas, diante desses dois quadros, você trabalha a sua neutralidade, entendeu? Se você precisa realizar um sonho, mas você tem muito medo de fazer uma coisa que tá no caminho para tu realizar o teu sonho, se coloca como uma mulher neutra ali diante daquele medo e mostre para você mesmo que você consegue. Você pode ir com medo mesmo, mas com neutralidade, sem desespero. Você vai ali naquela situação, caminha com medo, pode caminhar com as pernas tremendo, mas ó, neutralidade. Estou trabalhando a neutralidade em mim, ela está aqui, inteligência emocional. Se você está desejando algo desenfreadamente, e aí você acha que a cocriação é ficar ali pensando, 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 pensando repetidamente sobre aquele desejo, é, que gera o apego, na verdade, começa a trabalhar a neutralidade. O universo, gente, ele já entendeu o que você quer. Sabe o que te distancia do que você quer? O apego, o controle. E a neutralidade, ela pega o apego e o controle e manda pra longe. Ela chega já fazendo uma faxina, assim, ó, gente, dá licença, porque a neutralidade chegou aqui, não cabe controle, não cabe insistência, não cabe aqui a pressão, o apego, tá? Vamos dando licença aqui todo mundo, que neutralidade é um lugar calmo, limpo, organizado. Então, é isso. Se você tá pensando demais numa mesma coisa, você quer aquilo, quero, 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 e você não tá conseguindo, poxa, viver o momento presente, permitir que o universo faça, te entrega o que você tanto deseja, trabalha a neutralidade em você. Traz a neutralidade pro teu campo, sabe? Isso vai te ajudar. Outra dica é filtrar as coisas que eu falo para as pessoas, né? Ter mais consciência sobre o que eu falo. Eu realmente preciso compartilhar isso com essa minha amiga. Eu sei que essa pessoa não vai me desejar mal, eu sei que essa pessoa não vai fazer nada de ruim, mas assim, é o gasto de energia que eu vou ter, sabe? Aonde é que isso vai me levar? Qual é a intenção? Qual é o motivo? Eu realmente preciso? Sabe? Tudo bem que é necessário a gente falar, desabafar, é necessário a gente fazer terapia, é necessário, gente. Mas essa parte que eu trago da neutralidade é de você se questionar como que tá o teu equilíbrio aí. Se tu é uma pessoa muito fechada e já sente dificuldade de se abrir, falar com as pessoas, beleza. Agora, se tu é uma pessoa que é aberta, um livro aberto e fala tudo e perere parará, traz a neutralidade, sabe? Protege mais as tuas coisas, os teus projetos, os teus planos, a tua vida íntima. A neutralidade pode te ajudar demais com isso. Então é isso, minha querida sacerdotisa.
Se você se identificou com alguma parte desse vídeo, com algum insight, conta pra mim, deixa eu saber. Eu te convido também para fazer parte da minha comunidade de mulheres, o Clã das Sacerdotisas no WhatsApp. É gratuito, existem trocas valiosas ali dentro da comunidade e você pode realmente estar nutrindo a tua energia, nutrindo o teu autoconhecimento e espiritualidade, junto com várias mulheres que estão no mesmo caminho, despertando a sua magia. Então, se você ficou até aqui, um grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!